Olá a todos, aqui é o professor Paulo Roberto e hoje nós vamos dar continuidade com nossas videoaulas sobre o Império Romano. Como que será que Roma se deixou de ser uma república para se tornar um império? O que afinal de contas é uma Pax Romana? Vamos ver tudo hoje. Então, vem comigo. Mas afinal, o que é um império? Bom, se você sabe, deixa aí nos comentários. Caso contrário, vamos pensar o seguinte. Vamos imaginar que você é o rei ou uma rainha e tem um território. E aí você pensa, opa, vou estar conquistando outros territórios, outros povos. Então, o seu domínio vai se estender por esses territórios, no que vai se transformar um império. Então, podemos entender que o império nada mais é um domínio do seu reino, do seu estado, sobre os outros povos. Foi o que aconteceu com Roma durante a República. Eles começaram a conquistar povos ou fazer acordos com esses povos. Então, com o tempo, essa expansão foi gradual, não foi tudo rápido, mas a gente vai ver no que vai ter uma certa autonomia desses povos que com o tempo Roma vai estar administrando também. Então, esses povos conquistados vão acabar se tornando romanos também, vão fazer parte ali do Império Romano. Tem uma frase romana que dizia o seguinte: todos os caminhos levam a Roma. Se você perceber no mapa, você vê essa expansão gradual deles. Mas como as coisas na República Romana já não estavam indo bem, começa a surgir o chamado triunvirato. Triunvio o quê? Isso mesmo, triunvirato. Na prática, seriam três líderes romanos que estariam governando Roma nesse período. O primeiro triunvirato que temos foram Júlio César, Pompeu e Crasso. Guarde bem o nome de Júlio César, ok? Vai ser muito importante. E eles vão desrespeitar, em muitos aspectos, a República Romana. Por quê? Por causa que eles vão querer assumir o poder. Nisso, com a morte de Crasso em 53 a.C., vai aumentar a rivalidade entre César e Pompeu, que vai gerar uma guerra civil, no qual Júlio César vai ser o vencedor. Júlio César vai ter um papel extremamente importante para a transição da República para o Imperador. Ele foi um grande general, bem popular ali entre os romanos, mas ambicioso, ele queria ser igual a Alexandre o Grande, como a gente já estudou. Então ele vai desafiar o Senado e ele vai se tornar um ditador com mandato de 6 meses. Mas César ele vai começar a fazer reformas, tanto em terras, também com entregar cidadania às pessoas, o que vai aumentar mais ainda a sua popularidade. Ele era um estrategista militar e ele vai conquistar a Gália e mais territórios que Pompeu, que fazia parte do Triunvirato. Isso vai fazer ele ter muitos poderes e também o medo ali da aristocracia patrícia, o que vai gerar a sua morte. Pois após vencer Pompeu, César se torna então um ditador vitalício. A gente sabe que ele só tinha 6 meses de mandato, mas ele fez uma manobra e se tornou então vitalício, o que vai gerar uma oposição da elite que tinha medo que voltasse a monarquia e ele perdesse seus privilégios. Então, no dia 15 de março de 44 a.C., ele foi assassinado no Senado por 60 pessoas, incluindo também Brutus, que era seu sobrinho e também protegido. O que vai acontecer então que vai surgir o segundo triunvirato, formado principalmente de Marco Antônio, Otávio e Lepto. O segundo triunvirato ele foi formado em 43 a.C. E Otávio era sobrinho e filho adotivo de César. Aí tivemos Marco Antônio, que também era um aliado ali de César, e Lepto também. E eles foram atrás das pessoas que assassinaram Júlio César. Então eles buscavam estabilizar Roma, além de vingar César e aumentar seu poder, ali deles os três. Diferente do primeiro triunvirato, foi oficialmente aprovado pelo Senado, com poderes especiais por 5 anos, mas também houve muitas rivalidades, principalmente por Fúvia Antônia, que era esposa de Marco Antônio, e chegou a se revoltar ali contra Otávio, mas depois se reconciliaram. Em 36 a.C., Lepto foi expulso ali de Roma. A disputa entre Otávio e Marco Antônio terminou na Batalha de Ácio, ali no ano 31 a.C., e com Otávio ali vencendo. Cleópatra VII, rainha do Egito, era aliada e outra esposa ali de Marco Antônio também foi derrotada e permitindo que Otávio iniciasse o Império Romano. Então a gente vê que Otávio, em alguns casos Otaviano, como era chamado, ele vai ser o primeiro imperador de Roma. Ele era sobrinho e também filho adotivo de César. O que era a Pax Romana? Em 27 a.C., Otávio recebeu o título de Augusto. Você conhece alguém chamado Augusto? Augusto era um título romano que queria dizer magnífico. Ele também recebeu o título de príncipes, ou seja, primeiro cidadão, para manter ali a aparência republicana. Ele vai receber poderes vitalícios como Império Maius e Tribunicia Potestas. Seu reinado trouxe estabilidade, segurança política e comercial, iniciando a Pax Romana, ou Paz Romana, período de relativa paz de quase 200 anos.
Mas tudo tem um preço. E a Pax Romana dependia de um exército forte e de obras públicas, estradas, aquedutos, anfiteatros. Então a gente vai ver uma expansão romana também por meio das obras públicas. E esses projetos exigiam o quê? Recursos e trabalho escravo, aumentando a desigualdade social. Então, ao mesmo tempo que Roma ia crescendo, ia conquistando território, ele precisava de mais recursos, ele precisava mais trabalho escravo. Então, começa um comércio muito mais pesado de escravos ali no Império, durante o Império Romano. Que o Dutos Romanos foi também outro projeto um grandioso que os romanos fizeram. Então, Augusto, o primeiro imperador, o Otávio Augusto, como a gente viu, de Roma construiu estradas para facilitar o comércio e o transporte de tropas, além de aquedutos para levar água à cidade. Ele também fez termas e anfiteatros, mostrando o poder e a grandeza de Roma. Lembre-se daquela frase: todas as estradas levam a Roma. Então, o relevo que vocês estão vendo só mostra romanos levando itens do Templo de Salomão ali, datado do ano 81 depois de Cristo. A Pax Romana dependia da expansão das suas fronteiras e da repressão de revoltas que poderiam estar acontecendo em vários dos povos conquistados. Apesar da paz, houve violência, dominação e exploração de outros povos. Revoltas como a revolta judaica também e a destruição do Templo de Jerusalém mostram tensões e fragilidades do império. Então, resumindo, no mundo antigo, o império era um domínio de um estado sobre outros territórios. César fez reformas, venceu Pompeu e foi assassinado. O segundo triunvirato reuniu Otávio, Marco Antônio e Lepto, surgindo rivalidade entre eles. Otávio venceu a Batalha de Áspes e iniciou o Império Romano. Como Augusto trouxe a Pax Romana e obras públicas, mas com exploração e desigualdades sociais. Bom, se você gostou desse vídeo, então, curta aí, se inscreva no canal, compartilhe e enterre.